Entrevista feita por Dom Marcel Lefebvre em Écône, no dia 2 de agosto de 1976, ao jornal Figaro. Dom Marcel Lefebvre, não estará o Senhor à beira de um cisma? Esta é a pergunta que a si próprios fazem muitos católicos, após saberem das últimas sanções tomadas por Roma contra nós. Na maioria dos casos, os católicos definem ou imaginam o cisma como uma ruptura com o Papa. Não levam além sua indagação. Se o Senhor vai romper com o Papa, ou se o Papa vai romper com o Senhor, temos, pois, um cisma. Por que romper com o Papa constitui um cisma? Porque onde está o Papa está a Igreja Católica. Logo, seria apartar-se da Igreja Católica. Ora, a Igreja Católica é uma realidade mística que existe não apenas no espaço, sobre a superfície da Terra, mas também no tempo e na eternidade. Para que o Papa represente a Igreja e seja dela a imagem, é preciso que esteja unido a ela tanto no espaço como no tempo, já que a Igreja é uma tradição viva na sua essência. Na medida em que o Papa se afastar dessa tradição, estará se tornando cismático, terá rompido com a Igreja. Teólogos como São Belarmino, Caetano, o cardeal Journet e muitos outros estudaram esta eventualidade. Não se trata, pois, de uma coisa inconcebível. Quanto a nós, é o Concílio Vaticano II, suas reformas, suas orientações oficiais que nos preocupam, mais do que a atitude pessoal do Papa, mais difícil de ser perscrutada. Este concílio representa, tanto aos olhos das autoridades romanas como aos nossos, uma nova Igreja, que aliás eles próprios chamam de Igreja Conciliar. Cremos poder afirmar, atendo-nos à crítica interna e externa do Vaticano II, isto é, analisando os textos e estudando seus antecedentes e suas consequências, que este concílio, virando as costas para a tradição e rompendo com o passado da Igreja, é cismático. Julga-se a árvore pelos frutos. A imprensa mundial, americana e europeia, já reconhecem que este concílio está arruinando a Igreja Católica a tal ponto de mesmo os ateus e os governantes laicos começarem a se inquietar. Um pacto de não agressão foi firmado entre a Igreja e a maçonaria. É o que está mascarado pelas palavras adornamento, abertura para o mundo ou ecumenismo. A Igreja aceitaria doravante não ser mais a única religião verdadeira, a única via para a salvação eterna. Ela reconheceria como religiões irmãs as outras religiões. Reconheceria como um direito concedido pela natureza da pessoa humana, que esta pessoa é livre de escolher sua religião e que, portanto, a existência de um Estado católico seria inadmissível. Se admitirmos este novo princípio, temos que mudar toda a doutrina da Igreja, seu culto, seu sacerdócio, suas instituições. Pois tudo até então na Igreja manifestava que ela era a única a possuir a verdade, o caminho e a vida em nosso Senhor Jesus Cristo, que ela, a Igreja, é a única a deter em pessoa, na Santa Eucaristia, onde vive, Ele está presente, graças à continuação do seu sacrifício. Logo, é uma inversão total da tradição e do ensino da Igreja
que está se operando depois do concílio e pelo concílio. Todos aqueles que cooperam nesta reviravolta de valores aceitam e aderem a essa nova Igreja conciliar, como o próprio Dom Benelli a designa na carta que me dirigiu em nome do Santo Padre em 25 de junho último, e entram no cisma. O fato de terem sido adotadas no concílio teses liberais só pode acontecer num concílio pastoral, não infalível, e não pode ser explicado sem uma minuciosa e secreta preparação que os historiadores no futuro um dia descobrirão, para a grande estupefação dos católicos que confundem a Igreja Católica Romana eterna com a Roma humana e suscetível a ser invadida por inimigos vestidos de púrpura. Como poderíamos nós, por obediência servil e cega, fazer o jogo desses cismáticos que nos pedem colaboração para seus empreendimentos de destruição da Igreja? A autoridade legada por Nosso Senhor ao Papa, aos bispos e ao sacerdócio, em geral está a serviço da fé na sua divindade e da transmissão de sua própria vida divina. Todas as instituições divinas ou eclesiásticas estão destinadas a este fim. O direito e as leis não têm outra finalidade. Servir-se do direito, das instituições e da autoridade, para aniquilar a fé católica e impedir que a vida seja comunicada, é uma espécie de aborto ou de contracepção espiritual. Quem ousará dizer que um católico verdadeiramente digno desse nome pode cooperar com tal crime, pior do que o aborto corporal? Eis porque estamos prontos e submissos para aceitar tudo o que for conforme à nossa fé católica, tal como foi ensinada durante 2000 anos, mas recusamos tudo o que lhe é contrário. Já ouvimos a objeção. Então cabe a nós julgarmos a fé católica? Mas não será dever de um católico julgar entre a fé que lhe ensinam hoje e a que foi ensinada e crida durante 20 séculos e que está escrita nos catecismos oficiais, como o do Concílio de Trento, o de São Pio X e em todos os catecismos antes do Vaticano II? Como foi que agiram os verdadeiros fiéis diante das heresias? Preferiram dar o sangue a trair a sua fé. Que a heresia venha pelos mais altos dignatários. Isso não altera o problema quanto à salvação de nossa alma. Sobre isso há uma ignorância grave entre os católicos quanto à natureza e extensão da infalibilidade do Papa. Muitos pensam que toda palavra saída da boca do Papa é infalível. Por outro lado, parece-nos muito mais certo que a fé ensinada pela Igreja durante 20 séculos não pode conter erros do que seja certo que o Papa é verdadeiramente Papa. A heresia, o cisma, a excomunhão ipso facto, a invalidade da eleição, tudo isso são causas eventuais que podem fazer com que um Papa não tenha sido jamais Papa ou não mais o seja. Nesse caso, evidentemente excepcional, a Igreja se encontraria numa situação semelhante àquela em que ela se acha quando morre um soberano pontífice. Um grave problema diante da consciência e da fé de todos os católicos desde o começo do pontificado de Paulo VI. Como é possível que um Papa, verdadeiro sucessor de Pedro, socorrido pela assistência do Espírito Santo,
possa presidir à destruição da Igreja, a mais profunda e extensa da história dela, em tão pouco tempo e de um modo que nenhum heresiarca jamais conseguiu? A essa pergunta será preciso responder um dia. Mas embora deixando o problema aos teólogos e aos historiadores, somos constrangidos pela realidade a responder praticamente, seguindo o conselho de São Vicente de Lerins, o que deverá fazer o cristão católico se alguma parcela da Igreja venha a se desligar da comunhão da fé universal? Que outro partido tomar, se não preferir ao membro granguenado e corrompido a parte sã do organismo? E se um contágio ou uma epidemia arrisca envenenar não somente uma pequena parcela da Igreja, mas ao mesmo tempo toda a Igreja, então o maior zelo deverá ser o de se unir à antiguidade, que evidentemente não pode mais ser seduzida por nenhuma novidade falsificadora. Estamos, pois, decididos a continuar nossa obra de restauração do sacerdócio católico, aconteça o que acontecer, persuadidos de que não podemos prestar melhor serviço à Igreja, ao Papa, aos bispos e aos fiéis. Deixem-nos fazer a experiência da tradição. Dom Marcel Lefebvre.